Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos com o módulo número 14, o arrebatamento. Eu creio que essa é a parte 8ª já. Nós falávamos sobre o arrebatamento e o dia D. O dia D é aquele conceito militar da hora aprazada para o ataque. É o momento em que todo o exército caminha para fazer batalha em uma situação previamente planejada. O arrebatamento é o dia D. Por isso ninguém sabe aquele momento, senão o pai, nem o filho, nem os anjos. Por que o filho não saberia? Será que hoje ele sabe, na posição em que ele ocupa como filho do homem e filho de Deus? Ele se esvaziou e ele subiu e ocupou o lugar da sua glória. Mas o pai disse ao filho: fica sentado do meu lado até eu pôr os inimigos debaixo dos seus pés. E pode ser que o pai não tenha ainda passado para o filho o momento exato do dia, porque ele está na posição de receber a sua noiva. Ele não faz parte do contexto da batalha. Quem vai participar daquela batalha é o arcanjo Miguel e os seus anjos. Mas Miguel, ele conta com 1 segundo de distração de Satanás e seus anjos para que a igreja seja arrebatada. É impossível, por causa disso, sabermos quando será esta hora e esse dia, porque ele pegará todos de surpresa. Agora, vamos ver os objetivos do arrebatamento. O primeiro objetivo do arrebatamento é separar os remidos de dentro da igreja. Lembra? Nós temos a primeira parábola de Mateus. Na parábola de Mateus nós temos 4 tipos de semente. Então, nós temos a semente, 4 tipos de terrenos, não é? Então, nós temos a semente e nós temos os terrenos. Jesus lança a semente em 4 tipos de terreno. O primeiro tipo de terreno é o terreno da ignorância. Por que ignorância? Porque a palavra é lançada, vem o maligno e rouba. Ou seja, o indivíduo que recebe a palavra, ele nem tem a capacidade de entender aquilo que ele recebeu. Então ele simplesmente descarta. O segundo terreno é o terreno emocional. Por que o terreno emocional? Porque as angústias, as perseguições fazem com que aquele que recebeu a palavra se escandaliza e também ele logo se retira. O terceiro tipo de terreno é o terreno da racionalização. Racionalização. Por que racionalização? Porque é o terreno daqueles que têm os cuidados, que estão envolvidos com os cuidados dessa vida ou as fascinações da riqueza. Os cuidados dessa vida, aqueles que são trabalhadores, caminham para a aposentadoria. A fascinação da riqueza, aqueles que são empreendedores, buscam a liberdade financeira. São os que racionalizam a vida, eles têm um propósito e eles vão em busca daquele propósito. E por fim, nós temos o espiritual. O espiritual difere de todo o grupo restante, porque todo o grupo restante, ele é, na verdade, natural. Todo o grupo restante, ele é, na verdade, natural. Então, o que está acontecendo na igreja chamada institucional?
Este grupo que nós chamamos de natural é o joio no meio do trigo. Então, essas são as duas categorias de pessoas que estão no contexto de uma igreja institucional. Nós temos o joio, nós temos o trigo. Nós temos os naturais, não nascidos de novo, nós temos os espirituais. Entre os naturais, os ignorantes, quer dizer, não conseguem compreender a palavra, entender a palavra de Deus, ainda que ela lhe chega. Nós temos os emocionais, recebem a palavra de Deus, mas é por pouco tempo, porque logo a angústia, a perseguição tira a palavra. E nós temos os racionais, ficam com a palavra por mais um pouco de tempo, mas logo se voltam para as coisas do mundo. Amam este mundo pelos cuidados da vida e pela fascinação da riqueza, e eles não conseguem alcançar o que é o diferencial, que é o novo nascimento. Por quê? Porque Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então ele precisa nascer de novo para poder entrar. Então, quando vier o arrebatamento, este grupo espiritual, trigo, nascido de novo, lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 11, estes serão arrebatados, diferente dos que ficam, dos que dizem apóstolos e não são, dos que se declaram judeus e não são, dos que têm uma fé puramente confessional, mas a fé confessional não gera um novo nascimento e consequentes transformação, estes ficam. Então, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos nesse dia glorioso é o objetivo da igreja, do arrebatamento. Retirar a igreja da terra para que ela dê livre curso à manifestação do anticristo. Há um no meio que está impedindo o anticristo agir. Quando nós olhamos o que é que está impedindo o anticristo agir ou se manifestar, este é a igreja. Mas entenda, não é a igreja simplesmente. Lembra que todas as vezes que nós nos reportamos à igreja, nós temos que nos lembrar que ela é corpo de Cristo. Quando nos reportamos à igreja como corpo de Cristo, nós temos que nos lembrar que ela é templo do Espírito Santo. Quando nos reportamos à igreja como templo do Espírito Santo, nós temos que nos lembrar que o Espírito Santo é o selo da redenção, destinando a igreja para ir ao encontro do Senhor. Então, em última instância, quem vai subir é o Espírito Santo, mas ele leva consigo a noiva, a igreja. Agora entenda, o Espírito Santo, ele vai levar a igreja à redenção, mas ele continua operando na terra. Não há uma condição no planeta todo em que a presença do Espírito Santo não se faça necessário. Porque se o Espírito Santo deixasse de agir em qualquer parte do universo, o universo simplesmente se extinguiria. Por quê? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, é dito que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo pairava sobre a terra sem forma e vazia, com as trevas pairando sobre o abismo, e o Espírito pairando sobre tudo isso para dar forma e criar o universo. Então, o Espírito, ele preenche tudo. Ele dá sustentação a toda a criação de Deus pela palavra do comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento, ele tem por objetivo separar os santos, os remidos, o trigo do meio do joio,
ele tem por objetivo retirar a igreja da terra para dar livre curso ao anticristo, e ele tem por objetivo livrar os santos da grande tribulação que há de vir ao mundo. Lembra que, quando nós falamos de grande tribulação, nós temos no tempo do fim, nesse tempo nós vamos ter os selos, nós vamos ter as trombetas, e nós vamos ter as taças. São sequências de juízos sobre o trono da besta. Agora, os selos. Quando nós falamos dos selos, nós estamos falando de um período logo depois do arrebatamento. Esse período é chamado por Jesus Cristo no sermão em Mateus capítulo 24, como a hora da provação que há de vir sobre todos. Ele é chamado no Apocalipse, no capítulo 3, ele é chamado de grande tribulação. Aliás, no capítulo 7 do Apocalipse, ele é chamado de grande... vamos aí considerar. Jesus chama em Mateus 24 de princípio das dores, os selos. Em Apocalipse capítulo 3, a promessa é chamada da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. E em Apocalipse capítulo 7, os selos é chamado também de a grande tribulação. Tudo isso vai acontecer depois do arrebatamento, antes de começar o dia do Senhor. Então, o que estamos dizendo? Estamos dizendo que esses dois eventos aqui é chamado de dia do Senhor. E esse evento aqui, o primeiro, os selos, é chamado de a grande tribulação. Qual é o objetivo do arrebatamento? Livrar a igreja da grande tribulação, do princípio das dores, da hora da aprovação que vai vir sobre todos os habitantes da terra e, por consequência, do dia do Senhor, da 70ª semana de Daniel. O outro objetivo do arrebatamento é dar ao cristão corpo glorificado. Nós encontramos isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. É importante nós entendermos esse capítulo, 1 Coríntios, o capítulo 15, porque o apóstolo Paulo vai tecer uma série de considerações para demonstrar que nós precisamos de corpo glorificado para vivermos a eternidade. E no verso 42, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, que é o nosso caso, um corpo passível de sofrer enfermidade, passível de sofrer envelhecimento. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, uma pesquisa científica, dizendo que, fazendo todos os cálculos da decomposição da célula do corpo humano, chegou-se à conclusão que seria possível ao homem viver entre 120 a 150 anos. É interessante que no livro de Gênesis, acerca do dilúvio, quando Deus fala que vai vir o dilúvio, a vida do homem cai de quase mil anos para 120 anos. Mas esse é porque o nosso corpo é corruptível. Agora, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra. Nós nascemos em pecado. Ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual.
Então, o arrebatamento, ele vem nos dar esse corpo que nos habilita, nos capacita, nos condiciona, nos permite viver por toda a eternidade. É um corpo que, imagina você, se o arrebatamento da igreja vai ser num abrir e piscar de olhos, é provável que nós poderemos viajar na velocidade da luz com um corpo glorificado. Qual seria o impedimento? Nós não sabemos como é que a luz se desloca, ou seja, com que energia se desloca um facho de luz, mas nós teremos o corpo glorificado, então poderemos nos mover no equivalente a uma velocidade da luz. Então, esse é o objetivo do arrebatamento. Um outro objetivo do arrebatamento é conduzir a igreja ao tribunal de Cristo. Então, o primeiro ato aqui é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é o ato, às vezes a pessoa olha para o arrebatamento e ela fica se perguntando, o que é que nós vamos fazer exatamente depois de sermos arrebatados? Primeiro, nós sendo arrebatados, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Ali será uma festa, porque não só conheceremos Jesus face a face, como teremos oportunidade de reencontrarmos todos aqueles que já conhecíamos que morreram em Cristo, como também encontraremos, por certo, aqueles que não conhecemos ou conhecemos de ouvir falar, como os homens da Bíblia, Paulo, João, Pedro, mas também eu creio que nós teremos condição de conhecer as pessoas por nome, por uma memória que pode nos ser dada ou não, mas o fato é que o primeiro momento depois do arrebatamento é esse momento de comunhão, de encontro, reencontros, de alegria, de se ambientar nesse lugar em que nós estamos. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Com o corpo glorificado, o nosso raciocínio será muito mais rápido. Sabe, agora, por exemplo, em alguns, na rede social, nós encontramos o WhatsApp, por exemplo, em que você grava um som e você pode acelerar o som em até 1,5 vezes mais para ouvir mais rápido. Com o corpo glorificado, nós vamos ouvir mais rápido, nós vamos pensar mais rápido, nós vamos falar mais rápido, e então esse momento em que nós estaremos subindo e participando dessa festividade será mais ou menos assim. Imagina você indo a um lugar com 1.000 pessoas reunidas, uma festa com 1.000 pessoas. Por certo que quem participa de uma festa, ele não vai congratular-se com 1.000 pessoas. Ele vai congratular-se com 10, 15, 20 pessoas, que é o seu círculo de conhecimento. Então ele fica em determinada roda e conhece aquele círculo menor de 10 ou 20 pessoas no universo de 1.000 pessoas. Então, quando você vai para o arrebatamento, você vai também conversar com essas pessoas e buscar aquelas que são o seu conhecido, e haverá esse momento de fraternização, esse momento de comunhão, de estar junto. O outro objetivo do arrebatamento é que depois de encontrarmos com Jesus nos ares, nós vamos para o tribunal de Cristo. Enquanto os juízos estão acontecendo aqui na terra, Jesus estará congregando conosco
e distribuindo nesse tribunal os galardões. Por quê? Porque aqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus, eles não são mais julgados por seus pecados, porque os seus pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. O que eles vão fazer é que eles vão receber, por aquilo que eles fizeram, segundo o bem e o mal que praticaram, os galardões que lhes são devidos. Então, esse é o segundo momento depois do arrebatamento. O terceiro momento depois do arrebatamento é nos dirigirmos à presença de Deus, o Pai. Então, junto com o Filho, chegaremos diante do Pai, e esta visão ela é descrita no capítulo 4 do Apocalipse. Depois, nós estaremos voltando com Jesus na batalha do Armagedon. Nesse período em que estamos com o Pai, até voltarmos na batalha de Armagedon, poderá haver tarefas a ser executadas durante o período dos juízos. Então, e aí por fim, o arrebatamento nos coloca em caminho da eternidade. É claro que depois que acontecer a volta de Jesus Cristo, nós teremos o milênio, nós teremos o juízo sobre toda a humanidade, o julgamento, o juízo final, teremos o juízo sobre os anjos que também serão julgados. Então haverá muitas atividades até nós podermos declarar que há novos céus e nova terra e entramos de fato na eternidade. Então, resumindo, objetivos do arrebatamento: separar os remidos dos incrédulos, retirar a igreja da terra e dar livre curso ao anticristo, livrar os santos da grande tribulação, dar à igreja corpo glorificado, conduzir a igreja ao tribunal de Cristo. Na verdade, eu devia ter colocado no meio aqui, encontrar com Cristo, conduzir a igreja ao tribunal de Cristo, e então ela está qualificada para a eternidade. É claro que temos ali uma série de outros eventos até se concretizar a eternidade. Então nós falamos sobre o arrebatamento, que o primeiro momento depois do arrebatamento é nos apresentarmos ao tribunal de Cristo. Este tribunal, ele está citado em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Quando Paulo fala todos nós, ele está dizendo toda a igreja, todos os remidos de todas as eras. É deste povo que ele está fazendo referência. Todos nós, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos entender um pouco esta lógica. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos instantaneamente justificados e regenerados. Justificados significa que o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor afastou os nossos pecados de nós e o Senhor cobriu os pecados. Então, justificado significa que toda a conjuntura do pecado é um tema tratado e resolvido de uma vez por todas diante de Deus na cruz. Agora, o que vem depois? Depois que você nasceu de novo, você entrou no reino de Deus. Agora note, você entrou no reino de Deus. Por que eu estou fazendo este movimento de entrar? Você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus.
Porque quando você entra no reino de Deus, você entra em uma nova dinâmica de vida. Esta nova dinâmica de vida, você está no reino de Deus. Aí vem uma pergunta: aonde é o reino de Deus? Jesus vem e diz assim: não, o reino de Deus não está lá nem está acolá. Ele está dentro de vocês. Então, aonde está o reino de Deus? Dentro de mim, dentro de você. Então, como é que nós vamos entender a figura do reino de Deus? Entenda, quando nós nascemos de novo, nos é dado um novo coração, um novo espírito. O coração de pedra é tirado, é substituído por um coração de carne. E nós nos tornamos habitação do Espírito de Deus. Há uma completa mudança na nossa identidade, na nossa estrutura interior. Tudo isso é de natureza espiritual. Do ponto de vista do nosso corpo terreno, ele continua corruptível. Ele continua tendendo para a morte. Então o apóstolo Paulo, ele fala dessa contradição e desse dilema, dizendo assim: ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Então nós temos uma parte de nós caminhando para a morte, uma parte de nós já na presença de Deus, porque nós temos aí a natureza divina implantada em nós. Então nós entramos no reino de Deus, capacitado ao reino de Deus, sendo que o reino de Deus está dentro de nós. Ok, vamos considerar que o reino de Deus, deixa eu ver aqui, ele está dentro de nós. Aqui tem uma bola. Então, o reino de Deus está dentro de nós, representado. Tem até uma carinha aqui, ó. O reino de Deus está dentro de nós, representado por essa carinha aqui. O que nós estamos dizendo? O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 3, ele diz que nós devemos orar para que o Espírito Santo fortaleça o nosso homem interior. Então, esta carinha aqui, ela é como se fosse o nosso homem interior. Este homem interior é a nossa verdadeira identidade. Então, esta aqui é a nossa verdadeira identidade. Agora, entenda uma coisa. O espírito humano que nos foi dado, não o Espírito de Deus, mas o espírito humano, ele não tem as habilidades da alma humana. A alma humana, ela se conecta com o mundo através dos 5 sentidos. Então vamos ver: a audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Os 5 sentidos. Esta é a comunicação da alma. O meu homem interior, ele se comunica com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se une ao meu espírito e os dois formam uma só coisa. Por isso que a Bíblia diz que o homem interior, quem se une ao Espírito é um espírito com ele. Então o homem interior é onde também o Espírito de Deus está habitando. Por outro lado, esse meu homem interior, e é onde está meu espírito humano, ele é a habitação do Espírito de Deus. E ele também tem uma interface que ele comunica com a minha alma. A minha alma é os sensores naturais. Mas ele comunica com a minha alma de forma intuitiva. Ele não usa a palavra humana, mas ele usa impulsos, intuições, insights, é uma não linguagem, é uma linguagem sem usar o palavreado como forma de comunicação. É o meu homem interior.
ele tem que comunicar a minha mente de alguma maneira. O mecanismo de comunicação do meu homem interior com minha mente é a palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, esse mecanismo ele trabalha de forma que a fé vem pelo ouvir, o ouvir leva a crer e o crer leva a confessar. O homem interior, além dele estar aqui, nessa linguagem, ele tem uma parte dele, que é a única parte que nós temos governabilidade do homem interior, ele está na nossa consciência. Entenda, nós temos a mente tem os pensamentos, e no meio dos pensamentos tem a intenção do pensamento, que é aquele momento em que você toma decisão e caminha por determinada direção. Ok? É a nossa mente. A nossa consciência é distinta da nossa mente. A nossa consciência é a capacidade que temos de pensar acerca de nós mesmos. Esta é a capacidade da consciência. A consciência, ela tem a capacidade de perceber qual é a nossa índole. Eu tenho o homem interior e eu tenho a minha alma. Então, tendo a minha alma, eu tenho a minha índole. A minha alma, ela foi formada desde o meu nascimento até essa data. Sendo que o meu subconsciente, que faz parte do processamento da alma, se formou do 0 aos 5 anos de idade. Então, muito daquilo que o indivíduo diz assim, eu nasci desse jeito e não vou mudar, ele está dizendo, aquilo que foi a formação da sua alma, até chegar na idade adulta, ele se identifica com esta formação. Mas esta formação não é o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é o homem interior nascido de novo, regenerado de novo. Ok, o que eu estou dizendo então? A nossa alma, ela tem a capacidade de interagir com o mundo que nos cerca. Agora vem a pergunta. Quando você vai interagir com o mundo que o cerca, você vai interagir baseado em quê? Baseado no que você pensa, que é certo, que é errado, ou baseado na palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Aí vem a questão. Você será examinado pelo bem ou pelo mal que fez através do seu corpo, que é o veículo da alma, que ou está comunicando com o homem interior, que se comunica com o Espírito de Deus, ou ela está se comunicando com o seu passado, com o seu aprendizado nesse mundo, cortando esta conexão. Então, o tribunal de Cristo, ele será um tribunal que vai definir quanto da nossa vida nós andamos com Deus, quanto da nossa vida nós andamos de forma absolutamente natural. Observa, quando nós vamos no Salmo de número 90, Moisés, que escreveu o Salmo 90, provavelmente aos 80 anos de idade, ele faz uma oração. Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O que ele está dizendo? Os dias que no tribunal de Cristo serão contados a nosso favor são os dias que nós andamos na liderança do Espírito Santo, que movimentou o nosso homem interior, que movimentou a nossa alma, que movimentou as nossas atitudes. De novo, o que será levado em conta no tribunal de Cristo são os dias que nós andamos na liderança do Espírito Santo, que se comunicou com o nosso homem interior, que se comunicou com a nossa alma, que se comunicou com o nosso corpo e que nos levou a executar um determinado comportamento. É por isso
que vai chegar naqueles dias, muitos que estarão entre os remidos estarão absolutamente envergonhados pelo tipo de vida que eles tiveram. Qual é a condição destes? Dormem junto dos mortos. Quer dizer, tem um tipo de vida similar aos desse mundo. A palavra de Deus não foi lâmpada para os pés deles, nem luz para o caminho dele. Esta é a condição do tribunal de Cristo. Agora, todos que estiverem neste tribunal, eles já estão justificados por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no tribunal, todos terão esta justificação. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Observe um detalhe. Quando nós falamos que o arrebatamento será dado a todos aqueles que nasceram de novo, novo nascimento, estes que nasceram de novo, eles entraram no reino de Deus. Então, este grupo, ele faz parte do reino de Deus. Eles entraram no reino de Deus. Isto caracteriza o novo nascimento, justificação. Então é assim: aqui estou eu, o que você está vendo de mim, você está vendo o meu corpo humano, você está vendo a minha expressão corporal, os meus olhos, o que eu estou, a maneira como eu estou me comunicando, é a minha alma humana me comunicando com você. Mas tem o meu homem interior. A minha alma humana, ela pensa que sabe quem ela é. Essa identidade da alma foi formada ao longo dos anos até chegar à minha idade de hoje. Mas o meu verdadeiro eu é o meu homem interior. O meu verdadeiro eu é o fato de eu ser agora filho de Deus. É o fato de eu ser agora uma nova criatura. É o fato de eu ser agora justificado em Cristo Jesus. É o fato de que agora não há condenação para mim. Então, quando eu chego no tribunal de Cristo, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse tribunal, ninguém será julgado por um juízo de Deus como um ato de repreensão. Esta não é a ideia do tribunal de Cristo. Ainda que diga que você vai
ser julgado segundo o mal que praticou? O mal que você praticou, como é que nós vamos dizer? Segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. O mal te coloca numa posição justificado. Imagina que o justificado é o térreo de um grande edifício. É o nível térreo. Se você praticou o mal, você não saiu do nível térreo. Abaixo do térreo você não tem como descer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno ficam abaixo do térreo. É o mundo dos mortos. Então você não tem como descer. Você passou da morte para a vida. Então, se você praticou o mal e não há nada que possa ser contado a seu favor, você ficou com a tua roupa de salvação, mas você não tem nenhuma condecoração sobre você. Essa é a condição zero da vida. Aí, quando ele diz que nós somos filhos de Deus, entenda, em Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz, com uma única oferta, aperfeiçoou para a frente, para sempre, quantos estão sendo justificados. Nós recebemos um novo Espírito. Esse Espírito, ele já está pronto para a eternidade. Jesus disse, o Espírito está pronto, a carne é fraca. O meu homem interior está absolutamente capacitado para viver a vida com Deus. Agora eu tenho que aprender a viver esta vida. Aprender a viver essa vida é o processo de santificação. No entanto, esse homem está para sempre santificado. Já nasceu de novo. Não há o que mudar mais nele. E quando diz assim, quando Jesus se apresentar, seremos semelhantes a ele. Aqui tem um mistério. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o objetivo de me moldar à imagem de Cristo. E aí, quando eu chegar na hora do novo, na hora de enxergar Jesus, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Imagina o seguinte, sabe aquela brincadeira que alguém vem e coloca uma venda nos seus olhos? Coloca uma venda. Imagina você com uma venda nos seus olhos. Você não está vendo nada. Aí alguém vai te levar a um determinado lugar e põe você parado. E diz assim, agora eu vou tirar a venda e você vai ver pessoalmente, face a face, Jesus Cristo. Quando a venda é tirada, para sua surpresa, você está diante de um espelho. Quem é que você enxerga no espelho? Você mesmo. E para sua surpresa, você é o Cristo. Você vai falar, mas como, César? Ele habita dentro de você. O apóstolo Paulo diz, ore para que seja fortalecido o homem interior, para que Cristo habite pela fé no seu coração. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olhar para Jesus, se ele pudesse estar agora como pessoa aqui na minha frente, na verdade essa pessoa seria um espelho. E eu estaria contemplando a mim mesmo. Por isso diz, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Mas imagina, toda a igreja vai ser igual a ele? Imagina,
100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, olhando para Jesus e de repente ela transfigurada em Jesus Cristo? Na verdade é o contrário. Jesus Cristo vai se transfigurar nessas pessoas. É por isso que quando Jacó ele faz as pazes com Esaú, ele fala uma coisa para Esaú, que nós devemos fazer esta leitura do que ele diz a Esaú. Porque o que ele diz a Esaú é o que nós vamos dizer depois que encontrarmos Jesus. Ele diz assim, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 33, o versículo 14. Ele diz assim, vamos ver. Ele começa no versículo 10. Não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceite os meus presentes. É Jacó dizendo a Esaú. Aí ele fala assim, peço-te que aceite o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Percebe? Ele viu Esaú, seu irmão, e ele diz, eu estou vendo o seu rosto como se eu estivesse vendo o próprio rosto de Deus. Ele percebeu o valor intrínseco do seu irmão. Ele reconheceu que o seu irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que em Hebreus 10, 17 diz assim, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por quê? Porque quando Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, de mim, de você. Aí nós entendemos Romanos capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Por quê? Porque o homem interior já está pronto para a eternidade. Ele tem a natureza divina. Ele nasceu de novo. Ele está preparado. A obra de Cristo foi completa. Agora, entenda. Ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou como se tudo fosse uma obra só. Nós é que com o passar do tempo vamos enxergando esta grande obra que Deus fez em nossa vida. Mas o que é que nós estamos falando que é a síntese de tudo? Estamos justificados. Não há mais condenação. Por isso que o tribunal de Cristo não vai tratar em absoluto com o pecado que nós possamos ter praticado nesse mundo. Isso já está resolvido. Nós vamos ver o tribunal de Cristo, que como nós estamos protegidos, purificados, e a questão da aprovação. Então, importa que nós compareçamos ao tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Paulo fala desse fundamento que foi colocado em nós, é importante nós lermos o texto em 1 Coríntios capítulo 3,
versículo 11. Porque no versículo 11, 3:11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí ele vem e acrescenta algo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, quer dizer, entenda a lógica da palavra de Deus. Você entrou no reino de Deus, a porta se abriu. É movimento, Deus é vida. Então você entrou em um novo ambiente. Ao você entrar nesse novo ambiente, você vai fazer algo no ambiente. Esse algo que você vai fazer é o fruto que você vai dar. É a obra que você vai edificar. Então ele diz assim: como é que você vai gerar o fruto e como é que você vai edificar esta obra? Você tem duas maneiras. A primeira, pela tua força humana, pela tua sabedoria humana, por aquilo que você aprendeu da alma humana, ou por aquilo que você adquiriu da palavra de Deus, recebeu da palavra de Deus, exerceu fé a partir da palavra de Deus. Jesus, ele é a videira, nós somos o ramo enxertado. Ele disse: sem mim você não pode fazer nada, mas eu posso tentar. Tentar é fazer de acordo com a alma. Jesus disse assim: o espírito está pronto, a carne não aproveita para nada. Por isso que Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias, para eu alcançar coração sábio. Eu só vou contar os dias que eu andei liderado pelo Espírito Santo. Isso é o que está contando para o galardão. Então, eu tenho que ver qual é o fundamento em que eu estou alicerçado e se eu vou edificar algo sobre o fundamento. É mais ou menos o seguinte. Aqui, imagina você que aqui está o fundamento. Certo? Você sabe que quanto mais profundo o fundamento, mais alto pode ser o edifício. Então você tem que construir um edifício. Esse edifício, ele tem que ser em linha reta. Mas você concorda comigo que quanto mais alto você vai, mais distante você está do fundamento? Lembra da Torre de Pisa? Ela fez assim, ó. Ela continua no fundamento, mas ela tem uma inclinação. Essa inclinação aqui, ela não tem vínculo com o fundamento. Ou seja, é a obra humana, feita pelo esforço humano, pela capacidade humana, sem buscar o poder de Deus. É por isso que em determinado lugar Paulo fala assim: quem administre, administre segundo o poder que Deus dá. Por isso que em outro lugar Paulo fala assim: tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Por isso que Paulo fala sobre tudo que nós pensarmos, seja para a glória de Deus. Por quê? Porque caso contrário, quanto mais distante nós estivermos do nosso Senhor, mais fora de prumo podemos estar. Então, este é o fundamento, é Jesus. Ele, nesse fundamento, em que pese o fato de que aquilo que edificamos não está alinhado com ele, esse fundamento não nos permite ser removido do lugar. Nós temos uma raiz que é em Cristo e nós não saímos dessa. O novo nascido, ele não muda o seu estado. Por quê? Jesus é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Então, há uma relação de proteção, de guarda. O Senhor é o fundamento e ninguém pode remover esse fundamento daquele que é nascido de novo. É por isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Lembra do homem interior? Esse homem interior que somos nós,
foi moldado, feito pelo Senhor. Ele é Espírito, o Senhor é Espírito, o Espírito habita em nosso espírito humano, para que nós possamos andar nas obras provenientes do nosso homem interior. É como se nós, o homem interior, fosse o controle de um videogame e nós fôssemos o jogo do videogame. E o homem interior vai movimentar nós, que somos o videogame, o jogo em ação, ele vai nos movimentar para alcançarmos os propósitos de Deus. Quando há essa desconexão, nós não estamos fazendo as obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Por isso que essa condição de estarmos no fundamento que é Cristo, Jesus vem e diz: tu és Pedro. Quando Jesus disse tu és Pedro, Pedro havia confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tu és Pedro, e sobre essa pedra, quer dizer, sobre essa confissão que você fez, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no dia que você recebeu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você. A partir daquele momento, você já está na vida eterna. Você já está dentro do reino de Deus. E a partir daquele momento, as portas do inferno não prevalecerão contra você. E aqui eu estou falando de você que passou pelo reino, pelo novo nascimento, e por causa disso entrou no reino de Deus. Por isso que Paulo, ele fala com tanta convicção em 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 6. Espero que vocês reconheçam que vocês não são reprovados. Não há como sermos reprovados por causa da salvação que aconteceu em nós, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, o versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deixe-me dizer uma coisa. Eu não sei como você está construindo a sua vida. Se você consegue fazer tudo em Cristo, ou você está se deixando conduzir pela carne. Mas o teu fundamento é irremovível. Quando o Espírito Santo passou a habitar em você, ele se tornou um selo que te garante a redenção. É este selo que vai te levar para o arrebatamento. Hebreus, ele fala sobre isso. Vamos ver se a gente encontra a palavra de Hebreus. Vamos ver se é Hebreus. Eu estou achando que não é Hebreus, é Coríntios. É Coríntios, vamos ver. Coríntios deve estar lá pelo capítulo 7. Vamos ver, ele fala assim em Coríntios. Ele fala que este é o selo de Deus e o Senhor conhece os seus. Este tem o selo de Deus e o Senhor conhece os seus. Vamos ver se eu acho rapidamente aqui. Eu acho que é Hebreus que está essa palavra. Vamos fazer uma última tentativa em Hebreus. Ele conhece os seus. Vamos ver aqui. Bom, não encontrei essa palavra, mas o texto diz assim: o Senhor conhece os seus. Então nós temos a absoluta garantia, por causa da justificação que há em Cristo Jesus, que quando a trombeta soar, nós subiremos.
quer tenhamos praticado bem, quer tenhamos praticado mal, lá no tribunal de Cristo nós vamos prestar conta do tipo de vida que nós levamos na terra. Mas o que caracteriza o arrebatado, o ressurreto, é que ele nasceu de novo, entrou no reino de Deus, tem o Espírito de Deus, está selado para a redenção. Foi muito bom você estar comigo aqui nesta live. Amanhã, às 20 horas em ponto, voltaremos para dar continuidade ao Tribunal de Cristo. Que você possa estar comigo nesse dia, se o Senhor assim nos permitir. Venha fazer parte dessa comunidade, me seguindo aqui no Instagram, ali no YouTube, porque assim você me ajudará a tornar essa conta relevante para que essa mensagem possa chegar mais longe. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda também para que você distribua este vídeo. Marque os seus amigos, encaminhe esse vídeo a ele, nos ajuda a despertar o povo de Deus nessa última hora. Porque se o povo de Deus estiver de perto, o próprio Cristo o esclarecerá. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.